Olá, a paz do Senhor Jesus! Davi sofreu uma injustiça pelo seu próprio filho Absalão e agora Davi está fugindo. E no caminho, um homem chamado Simei jogava pedras e amaldiçoava Davi. Seus comandantes queriam matá-lo, mas Davi não deixou. Achava que era um julgamento de Deus. O rei e todos os que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão, e por isso descansaram ali. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. "Viva o rei!" exclamou. "Viva o rei!" "É assim que você mostra lealdade ao seu amigo Davi?" perguntou Absalão. "Por que não está com ele?" Uzai respondeu. "Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro do seu pai, agora serei seu conselheiro." Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: "O que devo fazer agora?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas que o seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso dará coragem aos que estão ao seu lado." Então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Aitofel disse a Absalão: "Permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, e assim todos os soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o meu senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim, ficará em paz com todo o povo." O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Depois, porém, disse Absalão: "Tragam Uzai, o arquita. Vejamos qual é a opinião dele." Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: "Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere?" Uzai respondeu a Absalão: "Desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece o seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual lhe roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns dos nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então, até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão todos tomados de um pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanharam. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan, ao norte, até Berseba, ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele e nem nenhum dos seus homens sobreviverão. E, caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer." Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: "Um conselho de Uzai é melhor do que o conselho de Aitofel." Pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido,
disse ele aos sacerdotes. Encontre Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do rio Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos os que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimás haviam ficado em El-Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deveria transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em El-Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e, em cima, espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: Você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram o que Aitofel havia aconselhado, que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que o acompanharam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou o jumento, foi para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu, e foi sepultado no túmulo da sua família. E pausamos a nossa leitura no capítulo 17, no verso 23 de 2 Samuel. Amém!